Feche os olhos por um instante e imagine que o dinheiro não é uma substância sólida, trancada em um cofre. Imagine, ao invés disso, que ele se parece com a água de um rio, em movimento constante, fluido, transformável. A maioria de nós passa a vida tentando capturar algumas gotas desse rio em baldes furados, sem nunca perceber que os verdadeiros arquitetos da fortuna não tentam capturar a água. Eles aprenderam a controlar o ciclo. Eles aprenderam a criar a própria chuva. Todos nós herdamos uma mentira fundamental sobre o dinheiro. Nos ensinaram que é preciso ganhá-lo, que é preciso trocá-lo por nosso tempo, nossa energia, nossos melhores anos. Nos fizeram acreditar que o dinheiro é um recurso limitado, algo que acumulamos, que protegemos zelosamente, que guardamos preciosamente. Vemos o mundo como um bolo gigante, onde se alguém pega uma fatia grande, sobra menos para nós. Essa é a mentalidade de escassez. E enquanto operarmos sob essa crença, estamos condenados a lutar pelas migalhas. Mas os ricos, os verdadeiros criadores de riqueza, operam segundo uma lei completamente diferente. Eles compreendem uma verdade que a educação convencional nunca nos ensina. O dinheiro não se ganha. O dinheiro se cria. Essa distinção não é um jogo de palavras sofisticado. É a diferença fundamental entre aqueles que permanecem prisioneiros do sistema e aqueles que o transcendem. Quando falamos de criar dinheiro a partir do nada, as pessoas imaginam um truque de mágica, fazer aparecer algo de uma cartola vazia. Mas o nada é uma ilusão enganosa. Ninguém realmente começa do nada. O nada ao qual nos referimos é a ausência de capital financeiro. Mas aqueles que criam riqueza compreendem que o capital financeiro é a forma mais baixa, a menos importante, de capital que existe. Eles começam com algo infinitamente mais poderoso. Eles começam com capital intelectual, com capital social, com uma observação aguçada da realidade. O zero financeiro é, na verdade, uma vantagem estratégica considerável. Reflita por um instante. Quando você não tem dinheiro, você não tem nada a proteger. Você não tem o fardo da complacência que paralisa aqueles que já tiveram sucesso. Você tem a fome. Você tem a clareza brutal da necessidade. Aquele que começa com 1 milhão de euros herdado vive no medo constante de perdê-lo. Sua primeira prioridade é a preservação, a defesa. Aquele que começa com 0 só tem espaço para ganhar. Sua única prioridade é a criação pura. O verdadeiro ponto de partida não é o estado da sua conta bancária, é o estado da sua mente. É a decisão consciente, deliberada, de deixar de ser um efeito da economia e se tornar uma causa. O dinheiro não é o objetivo, é a consequência. O dinheiro é simplesmente a evidência material, o aplauso que você recebe do mercado por ter resolvido um problema, por ter criado valor onde não havia. A mentalidade de pobreza se pergunta: como posso obter dinheiro? Essa pergunta te coloca imediatamente em uma posição de necessidade, quase de mendicância. Ela te força a procurar alguém que te dará dinheiro, geralmente em troca do seu tempo mais precioso. A mentalidade de riqueza faz uma pergunta radicalmente diferente: que problema posso resolver? Ou melhor ainda, que valor posso criar que não existia antes da minha intervenção? Essa pergunta muda tudo. Ela te tira da posição de mendigo e te coloca na posição de criador, de arquiteto de soluções. Você não procura mais um emprego. Você procura uma fricção, uma imperfeição no sistema, porque a riqueza se esconde na fricção. Ela se dissimula no inconveniente, na reclamação repetida, na frustração cotidiana que ninguém ainda resolveu. Do que as pessoas reclamam constantemente? O que é desnecessariamente complicado em suas vidas diárias? Que produto ou serviço é medíocre, mas que as pessoas usam simplesmente porque não existe uma alternativa melhor? Essas reclamações, essas frustrações, são o som da riqueza
batendo à sua porta. São vazios de valor. E onde há um vazio de valor, há uma oportunidade de criar dinheiro a partir do nada. Pensemos em um bairro onde as pessoas perdem 1 hora cada manhã no trânsito para comprar pão fresco, na única padaria de qualidade da região. A pessoa com mentalidade de escassez vai reclamar do tráfego, amaldiçoar a cidade, mas não fará nada. A pessoa com mentalidade de empregado talvez procure um trabalho nessa padaria, trocando seu tempo por um salário modesto. A pessoa com mentalidade de criador vê a fricção, vê o tempo perdido, vê o problema como uma oportunidade dourada. Talvez essa pessoa comece com nada mais do que uma bicicleta emprestada. Ela conversa com seus vizinhos na noite anterior, anota pedidos. Na manhã seguinte, ela acorda antes de todos, vai à padaria, compra o pão para 20 famílias e o entrega de porta em porta. O que ela fez exatamente? Ela resolveu um problema real. Ela vendeu tempo, o ativo mais precioso. Ela devolveu aos seus vizinhos 1 hora de suas vidas. O dinheiro que ela recebe não é um salário no sentido tradicional. É uma comissão de conveniência. É a recompensa tangível por sua observação aguçada e ação rápida. Ela não começou com dinheiro. Ela começou resolvendo a frustração de seus vizinhos. O dinheiro foi simplesmente a resposta agradecida a essa solução. Em seguida, ela reinveste esse dinheiro em uma moto. Agora, ela pode servir 100 famílias em vez de 20. Depois, aluga um pequeno local e contrata 2 entregadores. Ela passou de ser uma entregadora a ser proprietária de um sistema de logística de última milha. Ela criou dinheiro a partir do zero, criando valor onde não havia. Fomos condicionados, quase domesticados, para ser consumidores. Nosso sistema educacional nos prepara meticulosamente para ser empregados, para nos inserir em uma máquina que já existe, para consumir produtos e serviços criados por outros. Mas os criadores de riqueza operam com uma identidade fundamentalmente diferente. Eles não são consumidores. Eles são produtores. Eles não procuram um emprego. Eles procuram um problema que necessita desesperadamente de uma solução. Essa mudança de identidade é o primeiro passo, o mais crucial de todos. Você deve parar de se ver como alguém que gasta dinheiro e começar a se ver como alguém que cria valor. Você deve parar de se identificar com a escassez. A escassez nos diz: pegue o que puder, agarre-se, não há suficiente para todos. A mentalidade criadora, a mentalidade de abundância diz: sempre há mais problemas a resolver. Sempre há mais valor a criar. Portanto, o dinheiro é potencialmente infinito. Quando você opera a partir dessa mentalidade, seu comportamento muda radicalmente, quase imediatamente. Você para de ter medo de compartilhar suas ideias, porque sabe que a ideia em si não vale nada, mas a execução é tudo. Você para de ter medo de falhar, porque compreende que o fracasso não é um veredicto sobre seu valor intrínseco. É simplesmente a coleta de dados sobre como não resolver o problema. Cada não te aproxima estatisticamente do sim. O maior obstáculo para criar dinheiro a partir do zero é uma palavra invisível que a maioria de nós carrega gravada na mente: permissão. Esperamos que alguém nos dê permissão. Permissão para começar o negócio. Permissão para nos chamarmos especialistas. Permissão para cobrar por nosso talento o preço que ele realmente merece. O empregado precisa da permissão de seu chefe para receber um aumento. O criador de riqueza dá permissão a si mesmo. Ele compreende que não precisa de um diploma de uma universidade prestigiosa para resolver um problema. Ele precisa de uma solução funcional que realmente funcione. Ele compreende que não precisa da aprovação de um comitê para lançar um produto. Ele precisa da validação do mercado. O mercado é o único juiz que realmente importa, o único veredicto que conta. Pensemos na linguagem que usamos,
porque nossa linguagem molda nossa realidade de maneira mais profunda do que percebemos. A linguagem da escassez diz: preciso encontrar um emprego. A linguagem da criação diz: identifiquei uma necessidade no mercado e concebi uma solução. A linguagem da escassez diz: não posso pagar por isso. A linguagem da criação pergunta: como posso pagar por isso? Ou melhor, como posso fazer com que esse ativo se pague sozinho? A linguagem da escassez diz: custa muito caro. A linguagem da criação pergunta: que retorno sobre investimento isso produzirá? Que valor isso criará que justificará amplamente o investimento inicial? O primeiro ativo que você deve construir, bem antes de uma conta bancária inflada, é essa mentalidade. É a capacidade de ver oportunidades onde os outros veem caos. É a vontade de assumir total responsabilidade por seus resultados financeiros. A segunda grande ilusão que devemos desmantelar completamente é a do trabalho árduo. Nos disseram que a chave era o trabalho duro, que se trabalhássemos mais horas do que os outros, que se nos esforçássemos mais intensamente, prosperaríamos inevitavelmente. Mas olhe ao seu redor. O mundo está cheio de pessoas incrivelmente trabalhadoras que mal sobrevivem, que vivem de salário em salário, apesar de seus esforços heróicos. O trabalho árduo é essencial, absolutamente, mas é apenas o combustível, não é o motor. Você pode ter o melhor combustível do mundo, mas se o colocar em um motor quebrado ou mal projetado, não irá a lugar nenhum. O trabalho árduo é linear. 1 hora de trabalho equivale, com sorte, a 1 hora de pagamento. Se você para de trabalhar, para de ganhar. É uma armadilha, uma prisão dourada talvez, mas uma prisão mesmo assim. É a cilada na qual vive 99% da população. Criar riqueza a partir do zero requer quebrar essa equação fundamentalmente defeituosa. Requer pensamento não linear. Requer alavancagem. A alavancagem é o motor verdadeiro. Os ricos não criam dinheiro com seu próprio tempo. Isso é matematicamente impossível além de certo ponto. Há apenas um limite de 24 horas no dia. Eles criam dinheiro usando sistemas. Eles criam dinheiro usando o tempo de outras pessoas. Eles criam dinheiro usando o dinheiro de outras pessoas. Eles criam dinheiro usando a tecnologia que trabalha sem descanso. O que é pensamento não linear, concretamente? É plantar uma árvore em vez de colher frutas do chão. Aquele que colhe frutas trabalha duro e come hoje. É linear, imediato, mas limitado. Aquele que planta uma árvore trabalha duro hoje e talvez não coma hoje nem amanhã. Mas ele planta um sistema, um ativo, que dará frutas por anos, mesmo enquanto ele dorme, mesmo quando está doente, mesmo quando envelhece. Os ricos constroem sistemas. Os pobres procuram empregos. Um sistema pode ser um software. Você escreve o código uma vez, e esse código pode ser vendido 1 milhão de vezes, trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seu esforço foi inicial e concentrado, mas a recompensa é exponencial, quase infinita. Um sistema pode ser um livro. Você escreve as palavras uma vez, e essas palavras podem ensinar e impactar milhões de pessoas, muito depois de você tê-las escrito, muito depois até de sua morte. Um sistema pode ser uma marca. Você constrói uma reputação de confiança e qualidade. E essa marca permite que seus produtos sejam vendidos com uma margem superior à de seus concorrentes que não investiram nessa reputação. Um sistema pode ser uma equipe. Você treina 10 pessoas e essas 10 pessoas podem servir 1000 clientes. Você multiplicou sua presença, transcendeu os limites físicos de seu corpo individual. O verdadeiro trabalho do criador de riqueza não é fazer o trabalho em si. Seu trabalho é conceber a máquina que faz o trabalho. No início, quando você realmente começa a partir do zero,
Você é a máquina. Você é o entregador de pão na bicicleta. Você é aquele que responde aos e-mails. Você é aquele que cria o conteúdo. Mas seu objetivo constante, sua obsessão mesmo, deve ser se substituir. Seu objetivo deve ser construir um sistema que funcione sem você, que não precise de sua presença constante. A liberdade financeira não chega quando você tem muito dinheiro acumulado em uma conta. Ela chega quando seu dinheiro trabalha mais duro do que você jamais trabalhou. Ela chega quando seus sistemas geram receita para você enquanto você dorme, enquanto brinca com seus filhos, enquanto viaja, enquanto cria o próximo sistema. Para fazer isso a partir do zero, você precisa de alavancagem. E a alavancagem mais poderosa do século XXI não requer dinheiro inicialmente. Requer duas coisas que são quase gratuitas: mídia e código. Mídia significa criar conteúdo de valor. Um podcast, um blog, um canal de vídeo, uma newsletter. Quando você cria conteúdo valioso que resolve um problema, ou que educa, ou que entretém, você constrói uma audiência. A audiência é alavancagem pura. É confiança em escala. Você começou a partir do zero, apenas com sua voz ou seu conhecimento, e agora tem a atenção de milhares de pessoas. Essa atenção é um ativo mais precioso do que dinheiro no banco, porque a atenção pode ser convertida em dinheiro de 1000 maneiras diferentes. Mas o dinheiro não pode facilmente comprar atenção autêntica. Código significa tecnologia. Você não precisa ser um programador especialista. Você pode usar softwares que outros criaram. Você pode criar uma loja online com plataformas existentes. Você pode automatizar seu marketing. Você pode gerenciar milhares de clientes. A tecnologia te permite servir 1000 clientes tão facilmente quanto servir um único. O criador de riqueza moderno compreende que seu ativo mais precioso é sua capacidade de ver um problema e conceber um sistema alavancado para resolvê-lo elegantemente. Duas pessoas podem olhar para a mesma rua. Uma vê asfalto, carros e prédios. A outra vê padrões de tráfego, vagas de estacionamento desperdiçadas, tempos de espera em restaurantes e uma necessidade gritante de logística de última milha. A diferença não está em seus olhos físicos, está em sua percepção, em sua capacidade de ver além do óbvio. Os ricos treinam sua mente para ver o mundo não como um conjunto de fatos sólidos e imutáveis, mas como um conjunto de sistemas fluidos e dinâmicos. E se algo é um sistema, ele pode ser repensado, redesenhado, melhorado, otimizado. Essa é a verdade fundamental da criação de dinheiro a partir do zero. O dinheiro é uma ideia. É a manifestação física de uma ideia superior, executada com precisão e disciplina. Tudo o que você vê ao seu redor, que foi feito pelo homem, absolutamente tudo, primeiro foi um pensamento na mente de alguém. A cadeira em que você está sentado, o aparelho no qual está ouvindo isso, o prédio em que você se encontra, tudo foi uma vez zero. Uma simples faísca de imaginação em uma mente humana. Alguém viu um problema, o problema de estar em pé constantemente, e imaginou uma solução, a cadeira. Alguém viu o problema da escuridão e imaginou a lâmpada. Eles viram um vazio de valor e o preencheram com uma ideia transformada em realidade. A história do empreendedor, que começa em uma garagem, não é um mito romântico sem fundamento. É uma vantagem estratégica documentada. Sem investidores a quem responder, sem conselho de administração para satisfazer, sem burocracia para navegar, você tem a liberdade pura. Liberdade para experimentar rapidamente. Liberdade para se mover rápido e quebrar coisas. Liberdade para pivotar instantaneamente. Liberdade para ouvir o cliente diretamente e servi-lo da maneira mais pura e autêntica possível. O dinheiro, ironicamente, muitas vezes atrapalha nas primeiras etapas da criação. O dinheiro te permite comprar soluções medíocres.
Te permite contratar agências caras para mascarar um produto que não funciona realmente. A falta de dinheiro te força a ser brilhante. Te força a inovar com nada. Te força a encontrar a solução mais simples, mais elegante, mais direta. Te força a construir algo que as pessoas realmente querem desesperadamente, porque você não tem dinheiro para forçá-las a comprar algo que não precisam. A criação de riqueza a partir do zero não é um caminho de adição e subtração. Não é. Ganho 10, gasto 8, me sobram 2. Esse é o caminho do empregado, o caminho da limitação. O caminho da criação é um caminho de multiplicação exponencial. Como posso investir essa hora e criar 100 horas de valor para outros? Como posso usar essa única ideia para impactar positivamente 1000 pessoas, 10.000 pessoas? O primeiro passo para criar dinheiro a partir do zero é paradoxal. Pare de procurá-lo. Pare de perseguir o dinheiro diretamente. Comece a perseguir problemas. Comece a se obcecar com valor, com a criação de soluções. Torne-se um estudante obsessivo da fricção humana. Onde está a dor? Onde está o inconveniente cotidiano? Treine sua mente para ver o invisível, os problemas que todos aceitam como normais, mas que não precisam ser. Treine sua vontade para construir sistemas que resolvam esses problemas de maneira escalável. E dê permissão a si mesmo para começar agora, não quando tiver o capital, mas hoje, com a única forma de capital que realmente importa: sua mente, sua capacidade de pensar, observar, criar. Então a verdadeira pergunta não é como obter dinheiro. A verdadeira pergunta é: como se tornar o tipo de pessoa que cria valor em escala? Como treinar sua mente para ver os sistemas por trás da realidade aparente? Porque, uma vez que você vê os problemas como oportunidades disfarçadas, uma vez que compreende o poder multiplicador da alavancagem, você para de perseguir o dinheiro. O dinheiro começa a te perseguir. O dinheiro se transforma em servo de sua visão, não em mestre de seu tempo. O dinheiro não flui para quem mais precisa dele. Ele flui para quem melhor compreende sua verdadeira natureza. Não é um objeto sólido, é um fluxo dinâmico. E esse fluxo não provém de um banco ou governo. Ele provém de uma mente humana que ousou perguntar: e se houvesse uma maneira melhor? A grande maioria de nós vive hipnotizada pelo efeito, nunca pela causa. Vemos o milionário em seu carro de luxo e vemos o resultado espetacular. Vemos o dinheiro, o brilho, o sucesso visível, mas perdemos completamente o processo invisível que o criou. Perdemos a mentalidade, o sistema de crenças, a disciplina de pensamento e a arquitetura da solução que estão sob a superfície brilhante. Olhamos para a ponta do iceberg enquanto ignoramos a massa colossal que o sustenta embaixo da água. Criar dinheiro a partir do zero é um ato de alquimia interna antes de ser uma transação externa. É converter o chumbo da frustração comum no ouro do valor tangível. Para entender como o dinheiro se cria, devemos primeiro compreender o que realmente é o valor no nível mais fundamental. O dinheiro é simplesmente um símbolo, uma nota promissória social que representa o valor criado e armazenado. Se você quer acumular dinheiro de maneira sustentável, deve primeiro se tornar um especialista na criação de valor autêntico. O valor não é complicado. Na verdade, todo o valor no mundo se reduz a algumas categorias simples e universais. O valor é resolver um problema concreto. É economizar tempo de alguém em sua vida já sobrecarregada. É reduzir um risco que o impede de dormir à noite. É fornecer uma experiência emocional positiva, como entretenimento, conexão humana ou beleza. É melhorar um status social em um mundo obcecado por sinais. É entregar uma informação vital que muda tudo. É tornar a vida mais fácil, mais rápida, mais barata ou mais agradável. É isso. Não é mais complicado do que isso. O criador de riqueza que começa a partir do zero
Não pensa, quero abrir um negócio. Isso é abstrato demais, vago demais. Ele pensa em uma dessas categorias de valor muito precisamente. Como posso economizar tempo de pais ocupados que nunca têm horas suficientes em seu dia? Como posso reduzir o risco financeiro de pequenos empresários que vivem em ansiedade constante? Como posso entregar um momento de pura alegria a alguém que está estressado e exausto? Note a diferença fundamental de abordagem. O pensamento convencional diz: quero vender café. O pensamento criador pergunta: as pessoas estão cansadas e precisam de um espaço tranquilo para se reconectar consigo mesmas. Como posso criar um santuário de 5 minutos em seu dia caótico? O primeiro vende um produto banal. O segundo vende uma solução, uma transformação, uma emoção. O primeiro compete apenas no preço em um mercado saturado. O segundo cria uma categoria própria, onde a concorrência se torna amplamente irrelevante. Aquele que vende café está no negócio de commodities intercambiáveis. Aquele que vende um santuário, uma experiência, uma transformação, está no negócio do valor insubstituível. E a transformação sempre tem um preço superior, porque as pessoas não pagam pelo café. Elas pagam por como o café as faz sentir. Começar a partir do zero significa que seu primeiro ativo, seu único ativo inicial, é você, sua mente, suas observações, sua capacidade de empatia. A empatia é talvez o ativo mais subestimado, mais ignorado na criação de riqueza. É a capacidade de sentir verdadeiramente a fricção de outra pessoa, de compreender seu problema em um nível profundo e visceral, não intelectual. Se você pode descrever o problema de uma pessoa melhor do que ela mesma pode descrevê-lo, ela automaticamente assumirá, quase instintivamente, que você tem a solução. Isso é psicologia humana básica, mas poderosa. Os ricos não vendem propriamente dito. Eles diagnosticam com precisão. Eles escutam o mercado com atenção intensa. Eles escutam a reclamação por trás da reclamação superficial. Eles escutam o desejo não expresso, a aspiração escondida. O mercado te dirá exatamente que produto construir se você realmente escutar. Te dirá exatamente como vendê-lo, mas a maioria das pessoas está ocupada demais gritando suas próprias ideias, empurrando sua própria agenda. Para ouvir a resposta que está clara. Aquele que começa a partir do zero tem a enorme vantagem de não ter um ego corporativo a proteger. Ele não tem um departamento de marketing dizendo o que deveria funcionar, segundo estudos de mercado obsoletos. Ele pode simplesmente escutar com pureza, testar rapidamente, falhar em silêncio sem consequências desastrosas, ajustar inteligentemente e testar novamente. Esse ciclo de retroalimentação rápida é o motor verdadeiro da criação de riqueza moderna. Escutar profundamente. Construir algo pequeno e testável. Testá-lo com pessoas reais. Medir a resposta honestamente. Aprender sem ego. Repetir o ciclo. O dinheiro não chega em um grande cheque de loteria mágico. O dinheiro se acumula progressivamente. É o resultado de 1000 pequenas decisões corretas. É o resultado de 1000 microajustes baseados na retroalimentação do mundo real, não em suas fantasias. Devemos falar seriamente sobre a relação com o fracasso. A mentalidade de empregado, treinada pelo sistema escolar rígido, vê o fracasso como algo definitivo e vergonhoso. Uma nota ruim, uma demissão, uma punição. É algo que deve ser evitado a todo custo, que gera humilhação. Esse medo paralisante do fracasso imobiliza a maioria das pessoas talentosas. Elas preferem a miséria previsível de um trabalho que detestam à incerteza aterrorizante de construir algo próprio. A mentalidade criadora vê o fracasso de uma maneira completamente, radicalmente diferente. O fracasso é informação pura. É o custo da mensalidade na escola da realidade.
Cada vez que algo não funciona, você não fracassou em um sentido absoluto. Você descobriu uma maneira que não funciona. Você eliminou uma variável na equação. Você está um passo mais perto da solução que funcionará. O criador de riqueza, que começa a partir do zero, espera, antecipa até o fracasso. Ele o inclui no plano desde o início. Na verdade, ele busca ativamente fracassar rapidamente e a baixo custo. Por que gastar 1 ano e 50 mil euros construindo um produto complexo apenas para descobrir que ninguém o quer? Isso é absurdo e evitável. O criador inteligente constrói a versão mais simples possível, uma landing page, um protótipo mínimo, até mesmo um simples desenho ou mock-up, e o mostra para 10 pessoas reais. Se elas não o entendem imediatamente, se seus olhos não brilham de empolgação, isso é, na verdade, um grande sucesso. Ele acabou de economizar 1 ano de sua vida e dezenas de milhares de euros. O dinheiro flui para a velocidade e iteração inteligente, nunca para a perfeição paralisante. As pessoas frequentemente dizem: é preciso dinheiro para fazer dinheiro. Essa é a desculpa mais grande, mais preguiçosa da mentalidade de escassez. O que você realmente precisa é de alavancagem, como dissemos. E hoje, a alavancagem mais poderosa é quase gratuita ou muito acessível. Pensemos nos ativos verdadeiros. Um empregado pensa que sua casa é seu maior ativo. O criador de riqueza sabe que sua casa é provavelmente um passivo caro, algo que tira dinheiro de seu bolso todo mês em impostos, manutenção, juros de hipoteca. Um ativo verdadeiro é algo que coloca dinheiro no seu bolso, idealmente sem sua intervenção direta constante. O desafio de quem começa a partir do zero é: como construir ativos sem dinheiro inicial? A resposta é magnificamente simples. Você constrói os ativos do século XXI que não requerem capital financeiro massivo. O primeiro ativo é sua competência de alto valor. Você pode escrever de maneira persuasiva. Você pode se comunicar com clareza cristalina. Você pode gerenciar uma equipe efetivamente. Você pode ler e compreender uma demonstração financeira. Você pode programar um aplicativo ou site. Essas são habilidades concretas e valiosas. Você pode adquiri-las gratuitamente ou quase gratuitamente usando a internet inteligentemente. Começar a partir do zero te força a afiar sua ferramenta mais importante, você mesmo. Você investe em si primeiro, sempre. O segundo ativo é sua reputação em um domínio específico. Em um mundo barulhento e saturado de informações, a confiança é a moeda mais rara, mais preciosa. A partir do zero, você pode construir uma reputação de ser alguém que cumpre promessas, que entrega valor de maneira constante, que é honesto, mesmo quando é desconfortável. Você pode fazer isso compartilhando generosamente seu conhecimento gratuitamente. Escreva o que sabe. Grave vídeos. Ajude as pessoas sem esperar nada em retorno imediatamente. Você está construindo alavancagem social poderosa. Você está construindo uma marca pessoal. Seu nome se torna um ativo em si. Quando as pessoas confiam em você, a fricção da venda desaparece quase magicamente. As pessoas querem te dar dinheiro porque confiam que sua solução resolverá seu problema. Elas não querem comprar de você. Elas querem investir na solução que você oferece. O terceiro ativo é a propriedade intelectual. Essa é a forma mais pura de criação a partir do zero. Uma ideia original, uma melodia, um livro, um design de software, um processo de negócios único e otimizado. Você cria algo literalmente do nada, de sua imaginação pura, e depois o protege legalmente. Essa propriedade intelectual pode se tornar um sistema que te paga enquanto você dorme, por anos, até décadas. Você vendeu a ideia ou o acesso à ideia, não seu tempo limitado. O quarto ativo é uma audiência engajada. Construir uma lista de e-mail de qualidade.
Um segmento nas redes sociais que confia em você. Uma comunidade ativa. Essa é a alavancagem das mídias modernas. É ter a permissão preciosa de falar com 1.000, 10.000 ou 1 milhão de pessoas diretamente. É um ativo que você pode monetizar de inúmeras maneiras diferentes, desde que continue entregando valor autêntico e mantendo a confiança sagrada. Nenhum desses 4 ativos requer um investimento financeiro massivo inicial. Eles requerem suor intelectual, consistência disciplinada e paciência estratégica. O problema é que a maioria das pessoas carece cruelmente de paciência. Elas querem o resultado do milionário imediatamente, mas não estão dispostas a passar pelo processo invisível de 5 a 10 anos de construção metódica do ativo. Elas querem a colheita abundante, sem plantar a semente e sem regá-la diariamente. A mentalidade de escassez é inerentemente impaciente. Ela precisa de segurança agora, imediatamente. O emprego estável é a droga da impaciência. Te dá uma pequena recompensa previsível hoje em troca de renunciar ao seu potencial de recompensa exponencial amanhã. É um acordo terrível, mas milhões o fazem todos os dias. O criador de riqueza que começa a partir do zero deve absolutamente dominar a gratificação diferida. Ele deve estar disposto a plantar sementes hoje, sabendo com certeza que não verá a árvore completa por anos. Ele deve encontrar prazer profundo no processo de construção em si, não apenas no resultado final. Ele deve se apaixonar pelo problema que está resolvendo, não apenas pelo dinheiro que a solução poderia gerar. Esse amor pelo processo é o que te sustenta quando o dinheiro não vem. E no início, acredite, ele não virá rapidamente. Você está construindo a fundação invisível. Você está cavando os alicerces profundos. É um trabalho duro, sujo e ingrato. Ninguém te vê. Ninguém te aplaude por conceber um sistema, por escrever código tarde da noite, por fazer 100 ligações de venda que terminam em rejeição. Mas é aqui que o jogo se ganha verdadeiramente. Ele se ganha na escuridão, bem antes que o dinheiro apareça. O dinheiro é apenas o marcador visível, o resultado inevitável de construir a máquina certa com paciência. Falemos seriamente sobre venda, porque é crucial. Para muitos, vender é uma palavra suja, quase imoral. Eles a associam com manipulação, com engano, com forçar. Isso é um resíduo profundo da mentalidade de escassez. Se você acredita que o bolo é finito e fixo, vender é convencer alguém a te dar sua fatia, é quase roubo. Mas na mentalidade de criação, vender é algo completamente diferente, quase sagrado. Vender é servir em um nível profundo. Vender é transferir uma convicção autêntica. Se você passou 1 ano construindo uma solução da qual sabe, sem sombra de dúvida, que pode realmente ajudar alguém a resolver um problema que o atormenta, não é sua obrigação moral, sua responsabilidade mesmo, fazer tudo o possível para colocar essa solução em suas mãos? Vender na criação de riqueza é simplesmente comunicar o valor de sua solução de maneira clara e honesta. Você não está vendendo um produto frio. Você está oferecendo uma transformação de vida. Você não está pedindo dinheiro mendigando. Você está propondo uma troca de valor profundamente assimétrica em favor do cliente. Me dê essa quantia de dinheiro, que é um símbolo abstrato de valor, e eu te darei essa solução concreta que vale 10 vezes, 20 vezes mais para você em tempo economizado, em tranquilidade de espírito ganha, em alegria criada. Quando você começa a partir do zero, você não pode se esconder atrás de uma marca corporativa estabelecida. É você diretamente. Sua capacidade de comunicar seu valor autenticamente determinará seu sucesso inicial. E a melhor maneira de comunicar valor não é simplesmente declará-lo com palavras vazias, é mostrá-lo concretamente. Ofereça uma pequena vitória gratuitamente. Dê uma amostra generosa.
Ensine uma parte significativa de seu método. Deixe as pessoas experimentarem o valor real antes mesmo de pedir a venda. Isso constrói confiança rapidamente e elimina o risco percebido pelo comprador. O criador de riqueza, que começa a partir do zero, é estrategicamente generoso. A generosidade autêntica é a melhor forma de marketing que existe, bem superior à publicidade paga. A mentalidade de escassez se agarra desesperadamente à informação. Ela aguarda sob chave, temendo que, se a der, ninguém pagará por ela depois. A mentalidade de abundância dá livremente a informação, o que e o porquê, e depois vende a implementação acelerada, o como feito para você, o sistema personalizado, a comodidade. Você pode encontrar toda a informação do mundo sobre como entrar em forma gratuitamente na internet. É acessível a todos. No entanto, as pessoas pagam milhares de euros por um personal trainer. Elas não pagam pela informação bruta. Elas pagam pela responsabilização, pelo sistema personalizado, adaptado à sua situação única, pela motivação constante. Elas pagam para que alguém economize o tempo mental de organizar essa informação. Elas pagam pela implementação chave na mão. Portanto, não tenha medo de dar sua melhor informação. Demonstre sua expertise generosamente. Aquele que busca apenas informação gratuita, sem nunca pagar, não teria te pago de qualquer maneira. Então, você não perde nada. Mas aquele que está ocupado, que valoriza seu tempo mais do que seu dinheiro, verá sua generosidade, confiará em sua expertise demonstrada e ficará feliz em te pagar para resolver seu problema diretamente e rapidamente. O dinheiro flui, portanto, para a confiança estabelecida, e a confiança se constrói com generosidade coerente e expertise demonstrada. Pensemos agora na escala, no crescimento exponencial. Começar a partir do zero é uma coisa. Criar riqueza real e duradoura requer escala. Como você passa de ser um entregador de pão em bicicleta a ser o proprietário de um sistema logístico que serve toda uma cidade? A resposta é sempre alavancagem, sob suas diferentes formas. O primeiro nível de alavancagem é você mesmo e suas habilidades pessoais. Mas isso é fundamentalmente limitado pelo tempo. O segundo nível é o capital financeiro. Usar o dinheiro de outras pessoas, um empréstimo bancário ou investidores, para crescer mais rapidamente. Mas isso pode ser arriscado e caro se você não sabe exatamente o que está fazendo. Os níveis de alavancagem mais poderosos, aqueles que realmente permitem criar riqueza a partir do zero, sem capital inicial massivo, são aqueles que já mencionamos: mídia e código. O código, o software, é alavancagem pura e quase mágica. É um exército de robôs digitais que trabalham para você gratuitamente 24 horas por dia, servindo clientes em todo o mundo simultaneamente, sem se cansar. Você pode escrever um programa uma vez e ele gera receita para você por uma década inteira. A mídia, o conteúdo de valor, é a alavancagem da confiança em escala massiva. Você pode gravar um vídeo uma única vez, e esse vídeo pode construir uma relação de confiança entre você e sua marca para milhões de pessoas enquanto você dorme, por anos após sua criação. O criador de riqueza moderno, que começa a partir do zero, combina estrategicamente os dois. Ele usa a mídia para construir uma audiência e atrair confiança em grande escala. Em seguida, ele usa o código, a tecnologia, para construir um produto ou serviço que serve essa audiência em escala efetivamente. Imagine um chefe talentoso que adora cozinhar. No modelo antigo e limitado, ele abre um restaurante físico. Ele trabalha 80 horas por semana, no mínimo. Ele é estritamente limitado pelo número de mesas em seu estabelecimento e por sua presença física obrigatória. Ele está preso na armadilha do tempo contra dinheiro, mesmo sendo seu próprio negócio.
O chefe moderno que começa a partir do zero, em vez de abrir um restaurante caro, abre um canal no YouTube. Ele compartilha generosamente suas receitas gratuitamente, ensina sua filosofia de culinária, constrói pacientemente uma audiência de 1 milhão de pessoas que amam sua abordagem única. Ele constrói um ativo de mídia poderoso. Em seguida, ele cria um livro de culinária digital, código, propriedade intelectual, e o vende para sua audiência fiel. O custo de entrega é quase zero. A margem de lucro é perto de 100%. Depois, ele cria uma linha de molhos especiais e usa uma plataforma de e-commerce, código criado por outros e um parceiro logístico, alavancagem dos sistemas de outros, para vendê-los globalmente. Esse chefe moderno criou mais riqueza real, com mais liberdade pessoal, mais flexibilidade geográfica e menos risco financeiro do que o chefe tradicional do restaurante. Ele não começou com dinheiro. Ele começou com seu conhecimento, sua habilidade, uma câmera barata, alavancagem acessível e sua generosidade estratégica, construção de confiança. Criar dinheiro a partir do zero não consiste, portanto, em encontrar um truque mágico ou atalho secreto. Trata-se de rejeitar fundamentalmente o script que nos foi dado desde a infância. O script que diz que nosso valor é determinado por uma tarifa horária fixa. Seu valor não é um número. Seu valor é infinito. Seu valor é sua capacidade ilimitada de resolver problemas. E dado que o mundo está absolutamente cheio de problemas, cada vez mais complexos, as oportunidades de criar valor e, portanto, dinheiro, são literalmente infinitas e em expansão. O zero não é um déficit trágico. O zero é o espaço vazio da oportunidade pura. É a tela em branco do artista. É o privilégio raro e magnífico de construir algo inteiramente, desde a imaginação pura, sem compromissos. É a vantagem estratégica de não ter nada a perder e tudo a criar. O dinheiro nunca é o objetivo final. É apenas a retroalimentação, o eco do valor que você enviou ao mundo. Concentre-se, portanto, na clareza de sua mensagem, na utilidade real de sua solução, na profundidade autêntica de seu serviço. Construa o sistema pacientemente. Sirva as pessoas generosamente. Resolva a fricção sistematicamente. O eco do dinheiro cuidará de si mesmo naturalmente. O eco do dinheiro, como dissemos, é a retroalimentação do valor criado. Mas quão clara e pura é essa voz que produz o eco? Você pode ter a ideia mais brilhante do século, o sistema de alavancagem mais engenhoso já concebido. Mas se seu foco está dividido, fragmentado, se sua energia mental se dispersa em 100 direções diferentes e contraditórias, a voz será um murmúrio mal audível. O eco será fraco, quase imperceptível, insuficiente. A maioria das pessoas modernas vive em um estado permanente de névoa mental. Suas mentes estão fragmentadas como espelhos quebrados. Elas passam seus dias preciosos reagindo às notificações incessantes, aos e-mails entrantes sem fim, às crises urgentes, mas fundamentalmente sem importância dos outros. Elas estão em modo de sobrevivência constante, apagando pequenos fogos metafóricos sem nunca perceber que o prédio inteiro de suas vidas está queimando lentamente. A sociedade moderna celebra estranhamente o estado de estar ocupado. Tornou-se um distintivo de honra bizarro. Estou sobrecarregado de trabalho. Dizemos com um suspiro que é metade reclamação, metade vanglória orgulhosa. Mas estar ocupado é frequentemente uma forma sofisticada de preguiça intelectual. É evitar o trabalho verdadeiramente difícil de pensar profundamente, de priorizar impiedosamente, de tomar decisões corajosas. É mais fácil, mais confortável reagir a 100 pequenas tarefas do que se engajar com uma única tarefa grande, assustadora e verdadeiramente importante. O criador de riqueza, que começa a partir do zero,
absolutamente não pode se dar ao luxo de estar simplesmente ocupado. Ele deve ser impiedosamente eficaz. Qual é a diferença crucial? Estar ocupado é correr em uma esteira. Você sua abundantemente, se cansa, mas não se move 1 centímetro. A eficácia é caminhar passo a passo, determinado em uma direção escolhida conscientemente, com intenção. A eficácia provém de uma pergunta simples, mas poderosa, que o Criador se faz toda manhã ao acordar. O que estou prestes a fazer hoje me pagará uma única vez ou me pagará 1000 vezes por anos? O empregado, a mentalidade de empregado, se concentra obsessivamente nas tarefas. Uma tarefa é algo que você faz e, uma vez feito, desaparece do radar. Você deve fazê-la de novo e de novo, eternamente. Responder a um e-mail de cliente é uma tarefa. Publicar nas redes sociais é uma tarefa. Apagar um incêndio é uma tarefa. O criador que começa a partir do zero se obceca com os ativos duráveis. Um ativo é algo que você constrói uma única vez com cuidado e que te paga de maneira repetida, idealmente por anos. Aquele que está ocupado passa 8 horas exaustivas, respondendo penosamente a 100 e-mails de clientes, fazendo as mesmas 10 perguntas repetitivas. Aquele que é eficaz passa essas mesmas 8 horas preciosas construindo um sistema de faquê detalhado, um tutorial em vídeo profissional ou um bot de resposta automática inteligente que lida com essas 10 perguntas para sempre, 24 horas por dia, sem nunca se cansar. No primeiro dia, aquele que estava ocupado ganhou. Ele respondeu heroicamente a 100 e-mails. Aquele que era eficaz respondeu apenas talvez 5 e-mails diretamente. Mas no dia 2, aquele que estava ocupado tem 100 novos e-mails esperando por ele como uma punição de Sísifo. O criador eficaz tem apenas 10 e tem 8 horas livres para construir o próximo ativo sistêmico. Você vê a divergência exponencial? Aquele que começa a partir do zero deve ser absolutamente impiedoso na conversão de tarefas repetitivas em ativos duráveis. Você está fazendo algo de maneira repetitiva, de novo e de novo. Essa é uma tarefa que grita para ser sistematizada. Como você pode construir um sistema elegante, um template reutilizável, um pedaço de código, um processo documentado para que essa tarefa se faça sozinha ou por outra pessoa? Essa é a mentalidade do engenheiro de riqueza. Ele não apenas resolve o problema de hoje, ele concebe uma solução para que esse problema específico nunca possa existir novamente. Para ter o tempo e o espaço mental precioso para construir esses ativos sistêmicos, para conceber essas soluções elegantes, você deve absolutamente dominar a palavra mais poderosa no vocabulário do Criador de riqueza. Essa palavra simples, mas revolucionária é não. Não é um escudo, não é uma espada, não é sua proteção. Quando você começa a partir do zero, seu recurso mais raro não é o dinheiro como se poderia pensar superficialmente. É o tempo, é claro, mas ainda mais importante e mais raro é o foco cristalino. É sua capacidade preciosa de direcionar seu poder mental completo, sua atenção total, para um único problema até que seja completamente resolvido. A mentalidade de escassez diz sim a absolutamente tudo. Ela diz sim a um projeto medíocre porque um pouco de dinheiro agora parece melhor do que nada. Ela diz sim a uma reunião sem objetivo claro por medo de ofender alguém. Ela diz sim a ajudar todo mundo a construir seus sonhos enquanto deixa o seu para mais tarde, esse mais tarde que nunca vem. O Criador compreende profundamente que cada sim é um contrato vinculante. É um não automático a todas as outras coisas que você poderia fazer com esse tempo insubstituível. É um não à construção de seu próprio ativo. Quando você diz sim a uma oportunidade simplesmente boa, você automaticamente diz não à oportunidade excelente
extraordinária que requer seu foco completo e indiviso. Começar a partir do zero te dá uma clareza maravilhosa e libertadora. Você não tem uma reputação estabelecida para proteger zelosamente. Você não tem um escritório caro para manter. Você não tem uma equipe de 50 pessoas para gerenciar. Você é incrivelmente ágil. Você é fundamentalmente livre. Você pode se dar ao luxo de dizer não categoricamente a 99 coisas para poder dizer um sim profundo, total, absoluto, a única coisa que construirá com excelência. O dinheiro flui naturalmente para a certeza, e a certeza nasce do foco singular. Quando você está total, obsessivamente focado em resolver um problema específico e claro para um grupo específico de pessoas, sua comunicação se torna cristalina. Seu produto se torna elegante e irresistível. Seu serviço se torna absolutamente indispensável em suas vidas. Você não está tentando ser tudo para todos. Estratégia fadada ao fracasso. Você está tentando ser absolutamente tudo para alguém específico. À medida que esse foco laser gera as primeiras receitas, o primeiro eco tangível, você se confrontará com o primeiro grande filtro, o primeiro teste importante. É o ponto preciso, onde 90% daqueles que começam a partir do zero se encontram bloqueados, presos em uma armadilha sutil, mas devastadora. É o filtro crucial que separa o autoempregado, glorificado, do verdadeiro criador de riqueza evolutiva. É a transição difícil e necessária do técnico ao empreendedor verdadeiro. O técnico é a pessoa que sabe fazer o trabalho concretamente. É o padeiro que faz um pão absolutamente incrível. É o designer que cria logos magníficos. É o programador que escreve código limpo e elegante. Quando ele começa a partir do zero, o técnico é literalmente o negócio. É ele quem faz tudo. E isso funciona no início, perfeitamente até. Ele resolve o problema diretamente. Ele entrega valor. O dinheiro chega como recompensa. Mas então, o sucesso se torna paradoxalmente sua própria prisão dourada. O técnico se apaixona por fazer o trabalho ele mesmo. Sua identidade se torna indissociável de ser o melhor padeiro, o melhor designer. Seu ego está ligado à excelência de sua execução pessoal. Logo, há pedidos demais para uma única pessoa. Ele trabalha cada vez mais horas, dorme cada vez menos, se torna o gargalo que limita o crescimento. Ele não pode crescer além de suas próprias 24 horas limitadas. Ele criou um emprego para si mesmo, frequentemente mais mal pago e mais estressante do que aquele que deixou com tanta esperança. Ele caiu de volta na armadilha do tempo contra dinheiro. O empreendedor, o verdadeiro criador de riqueza evolutiva, não está apaixonado por fazer o trabalho ele mesmo. Ele está apaixonado pelo resultado produzido e pelo sistema que produz esse resultado de maneira confiável. O padeiro técnico se pergunta ansiosamente: como posso pessoalmente assar 500 pães hoje? O padeiro empreendedor se pergunta estrategicamente: como posso construir um sistema robusto e reproduzível que assa 5.000 pães hoje, com a mesma qualidade excepcional, sem que eu precise tocar na massa? Essa é a transição mais difícil, mais dolorosa na criação de riqueza. Ela requer uma mudança profunda de identidade pessoal. Ela requer que você deixe de ser o herói insubstituível que faz tudo e se torne o arquiteto invisível que concebe o sistema. Para passar de 0 a 1, criar o primeiro valor, você precisa de sua competência pessoal. Para passar de 1 a 100, criar escala, você precisa de sua competência para fazer evoluir essa competência através de outras pessoas ou através de código automatizado. E é aqui que entra a alavancagem humana, a equipe. Aquele que começa a partir do zero, frequentemente tem um medo paralisante de contratar. Como posso pagar alguém se mal me pago? Essa é a pergunta errada,
baseada em uma incompreensão fundamental. A pergunta correta é: qual é o custo real de não contratar alguém? Qual é o custo de oportunidade massivo que pago ao passar 3 horas por dia em tarefas administrativas, em vez de passá-las construindo o próximo ativo que multiplicará minhas receitas? Você não contrata alguém para que custe dinheiro em um sentido absoluto. Você investe em um membro de equipe para que liberte seu tempo, que é seu ativo mais precioso e insubstituível. Se seu tempo vale 100 euros a hora quando você constrói ativos estratégicos e você contrata alguém por 20 euros a hora para gerenciar tarefas de 10 euros a hora, você não gastou 20 euros. Você criou um valor instantâneo de 80 euros em valor de tempo. É uma arbitragem inteligente. Criar riqueza a partir do zero é um exercício constante, diário, de se substituir progressivamente. Primeiro, você substitui suas tarefas repetitivas com sistemas, código, templates, automações. Em seguida, você substitui suas tarefas qualificadas com pessoas competentes, equipe, especialistas. Isso requer algo mais aterrorizante do que dinheiro para muitos. Requer confiança. Requer soltar o controle obsessivo. Requer aceitar que feito a 80% por outra pessoa competente é infinita, exponencialmente melhor do que 100% perfeito feito por você. Porque os 80% podem evoluir infinitamente e seus 100% pessoais nunca podem evoluir além de você. O verdadeiro trabalho do criador de riqueza, portanto, não é fazer o trabalho operacional ele mesmo indefinidamente. Seu trabalho é conceber um sistema tão claro, tão robusto, tão bem documentado, que pode produzir um resultado previsível e excelente, independentemente de quem o opera especificamente. É criar a receita do restaurante, que pode ser executada por qualquer chefe treinado. É o manual de operações detalhado. É a cultura da empresa que se auto-perpetua. O dinheiro flui naturalmente para sistemas previsíveis e confiáveis. O dinheiro ama apaixonadamente a confiabilidade. Os clientes não pagam pelo seu esforço heróico pessoal, por mais impressionante que seja. Eles pagam pela solução confiável e constante ao seu problema. O zero a partir do qual você começa não é apenas um estado financeiro temporário. É uma filosofia de vida, uma maneira de ver o mundo. É a filosofia da página em branco, do novo começo constante. Aquele que está preso na mentalidade de empregado se agarra desesperadamente ao que já conhece. Ele se define rigidamente por seu título profissional, por seus sucessos passados que agora estão atrás dele. O criador que opera a partir do zero compreende que zero é sua maior vantagem estratégica contínua. Ele não tem o fardo paralisante do ego superdimensionado. Ele não tem a maneira como sempre fizemos as coisas, que envenena a inovação. Ele pode olhar para um problema com olhos frescos. Desde os primeiros princípios fundamentais. O que é um primeiro princípio exatamente? É decompor um problema até suas verdades fundamentais e irrefutáveis, depois construir uma solução inteiramente nova a partir dessas fundações. As pessoas diziam: os carros são caros porque fabricá-los é complexo e requer uma cadeia de suprimentos enorme e estabelecida. Isso é pensamento por analogia, baseado preguiçosamente no que já existe. Um criador, a partir do zero que pensa em primeiros princípios, pergunta diferentemente: do que é feito fundamentalmente um carro? Quais são os materiais básicos necessários? Qual é o custo real desses materiais no mercado de matérias-primas? Podemos montá-los de uma maneira 10 vezes mais eficiente do que o método tradicional. Esse tipo de pensamento radical não requer dinheiro, requer coragem intelectual. Requer a vontade de parecer estúpido, de questionar as suposições que todos aceitam como fatos imutáveis.
A riqueza não é uma montanha de ouro estática que você escala uma vez para depois se sentar no topo indefinidamente. É um jardim vivo, é um sistema orgânico que você deve cultivar continuamente com cuidado. Você começa a partir do zero, limpando a terra. Você planta as sementes certas, as ideias de valor. Você rega diariamente com foco e consistência. Você coloca cercas protetoras, dizendo não estrategicamente. Você constrói sistemas de irrigação, alavancagem, para que o jardim cresça sem sua presença física constante. Você poda regularmente os galhos mortos, o que não funciona mais. O dinheiro não é o jardim em si. O dinheiro é a fruta que aparece naturalmente. E em um jardim bem projetado e bem mantido, a fruta cai no chão. Se torna nutriente e torna o jardim ainda mais forte e produtivo. O dinheiro se reinveste inteligentemente no sistema para torná-lo mais robusto, para servir mais pessoas, para resolver problemas maiores e mais significativos. A mentalidade de riqueza não acumula dinheiro pelo simples prazer de tê-lo. Ela o usa como uma ferramenta para construir sistemas maiores e melhores que criam mais valor. Então, a jornada desde o zero é fundamentalmente uma jornada de identidade e transformação. Você começa como um observador curioso, vendo a fricção cotidiana que os outros ignoram. Você se torna um técnico, criando a solução inicial com suas próprias mãos. Você deve então evoluir para arquiteto, concebendo o sistema que produz a solução de maneira escalável. E finalmente, você se torna um jardineiro, um guardião sábio do ecossistema que criou, garantindo que continue dando frutos generosamente e duravelmente. O zero nunca te abandona realmente. É a humildade de saber que seu sucesso de ontem não garante absolutamente o de amanhã. É a emoção de saber que todo dia você tem uma tela em branco e a oportunidade de criar valor mais uma vez a partir do nada. Falemos agora do paradoxo do sucesso, porque é crucial compreender. A jornada desde o zero é uma jornada de fome intensa, de clareza brutal, de agilidade máxima. Mas o que acontece quando você não está mais no zero? O que acontece quando o primeiro eco do dinheiro retorna para você, depois retorna de novo, cada vez mais forte? O maior perigo na jornada da criação de riqueza não é o fracasso como se poderia pensar. É o primeiro sucesso significativo. O sucesso te dá recursos financeiros, certamente. Mas frequentemente te rouba seu ativo mais precioso, a mentalidade de zero. O sucesso te dá um ego que deve ser protegido. Te dá algo precioso a perder. Te dá uma reputação estabelecida. Você deixa de ser o inovador ágil que ataca das sombras. Você se torna o defensor do status quo, o castelo estabelecido que os novos inovadores, os novos zeros famintos, agora tentam assediar com suas ideias frescas. Aquele que cria dinheiro a partir do zero e depois, para após o primeiro sucesso, é porque confundiu tragicamente o resultado com o processo. Ele acreditava que o objetivo era o dinheiro em si. Assim que o obteve, o jogo estava terminado em sua mente. Mas os verdadeiros criadores de riqueza, aqueles que constroem impérios e legados duráveis, aqueles que multiplicam seu valor de novo e de novo, compreendem algo fundamental. O dinheiro nunca foi o verdadeiro objetivo. O verdadeiro objetivo era o jogo da criação em si, o ato de construir, de resolver, de servir. Para eles, o sucesso financeiro não é um ponto final. É um novo ponto de partida, um checkpoint, mas um checkpoint infinitamente mais perigoso do que o zero inicial. O dinheiro pode obscurecer a visão se você não for vigilante. O conforto pode embotar o fio da engenhosidade que te permitiu ter sucesso inicialmente. O medo de perder o que você ganhou substitui a fome de criar algo novo. É por isso que o verdadeiro criador deve praticar ativamente, conscientemente,
o retorno ao zero mental. Ele deve cultivar o que chamamos de espírito do iniciante, o beginner's mind. É a capacidade preciosa de olhar o mundo cada manhã como se fosse a primeira vez. É a humildade de assumir que você realmente não sabe nada. O espírito do especialista diz com arrogância: eu já sei como esse mercado funciona. O espírito do iniciante pergunta com curiosidade: por que funciona assim? E se fizéssemos de uma maneira completamente diferente e contraintuitiva? O espírito do especialista é fechado, eficiente talvez, mas frágil e rígido. O espírito do iniciante é aberto, curioso, adaptável e fundamentalmente indestrutível, porque não tem apegos rígidos. O criador de riqueza durável deve combater ativamente, diariamente, contra a complacência insidiosa de seu próprio sucesso. Ele deve continuar procurando a fricção, mesmo quando sua própria vida pessoal não tem mais fricção significativa. Ele deve continuar usando empatia profunda, escutando intensamente os problemas dos outros, mesmo quando ele próprio não tem mais esses problemas. É um ato de disciplina consciente e difícil. Permanecer mentalmente faminto quando o estômago está fisicamente cheio. Devemos também redefinir, completa e fundamentalmente, nossa relação com o próprio dinheiro. A mentalidade de escassez trata o dinheiro como um objeto sólido e limitado, algo para empilhar preciosamente em um cofre, para contar obsessivamente e proteger zelosamente. É uma mentalidade de acumulação e entesouramento. A mentalidade de abundância, a mentalidade criadora autêntica, compreende que o dinheiro é uma corrente, uma energia em fluxo constante. Ele deve circular, se mover, se transformar. O dinheiro que estagna perde progressivamente seu poder e utilidade. Um criador autêntico não é um reservatório estático de riqueza, é um canal dinâmico. Ele atrai valor na forma de dinheiro. Ele o direciona estrategicamente para construir sistemas ainda maiores, para resolver problemas ainda mais significativos, para exercer alavancagem em ainda mais pessoas, e o deixa circular naturalmente. O dinheiro flui através dele, não para ele para estagnar. O Criador se torna um parceiro do fluxo, não uma represa que bloqueia. O medo paralisante de perder dinheiro é precisamente o que para o fluxo criativo. Quando você se agarra ao dinheiro com um punho fechado e crispado, você se torna seu prisioneiro ansioso. Quando você o deixa circular com uma mão aberta e confiante, você se torna seu parceiro criativo. O criador que começa a partir do zero usa inteligentemente o primeiro dinheiro ganho, não para consumir luxos vazios, mas para construir o que chamamos de fosso, um fosso de liberdade. Apenas o suficiente para cobrir suas despesas básicas essenciais, para que nunca mais precise tomar uma decisão por medo desesperado, para que nunca mais precise vender seu tempo por necessidade pura. Uma vez que esse fosso protetor está cheio, cada euro adicional se torna um soldado estratégico. Um soldado que você envia ao mundo não para comprar luxos efêmeros e vazios, mas para construir mais ativos, mais sistemas, mais soluções que servem à humanidade. O dinheiro se torna uma ferramenta de alavancagem para a criação contínua, não um fim em si. Aquele que tem 1 milhão de euros no banco, mas que os gasta todos em passivos que se depreciam, carros de luxo caros, casas superdimensionadas, é fundamentalmente pobre em seu espírito. É simplesmente um pobre com um colchão financeiro temporário que desaparecerá. Aquele que tem 10 mil euros, mas que os investiu estrategicamente em um sistema que gera 1.000 euros por mês, sem seu esforço direto constante, é verdadeiramente rico, porque comprou seu tempo. Ele comprou sua liberdade mais fundamental. A verdadeira riqueza, portanto, não é um número abstrato em uma conta bancária. É a autonomia concreta sobre sua vida. A verdadeira riqueza
é a posse total de seu tempo. É a capacidade magnífica de acordar de manhã e decidir com liberdade absoluta em que problema quer trabalhar, com quem quer trabalhar e onde quer trabalhar. Criar dinheiro a partir do zero, portanto, não é o ato superficial de se tornar milionário. É o ato profundo de se tornar soberano de sua própria vida. E isso nos traz ao último obstáculo, o maior de todos. Não é a falta de ideias. Todos nós temos dezenas. Não é a falta de capital. Mostramos como começar sem. É o medo. Mas não apenas o medo do fracasso do qual já falamos longamente. Há um medo mais profundo, mais insidioso, do qual raramente se fala. É o medo do próprio sucesso. O fracasso é simples em sua forma. Se você fracassa, você retorna ao conhecido e familiar. Você retorna ao conforto relativo da luta que já conhece. Você mantém a identidade securizante que sempre teve. Ninguém te julga severamente por ter fracassado tentando corajosamente. O sucesso, por outro lado, é aterrorizante de maneira única. O sucesso significa responsabilidade massiva. Se você constrói o sistema que entrega pão para 1000 pessoas diariamente, você agora é profundamente responsável por esse sistema funcionar sem falhas. Você é responsável por seus funcionários que dependem de você. Você é responsável por seus clientes que contam com você. O sucesso significa visibilidade pública. Você não é mais anônimo e protegido. As pessoas te observam. Alguns te admirarão sinceramente. Outros te invejarão amargamente. Você se tornará um alvo para críticas e ciúmes. O sucesso significa que sua identidade pessoal deve se expandir radicalmente e desconfortavelmente. Você não é mais João, o funcionário tranquilo. Você é João, o fundador. João, o líder. Você não pode mais reclamar do sistema com os outros. Você é o sistema agora. Você não pode mais culpar o chefe pelos problemas. Você é o chefe. Esse medo da responsabilidade esmagadora, esse medo da mudança radical de identidade, é a barreira invisível mais poderosa que mantém milhões de pessoas talentosas, prisioneiras da mediocridade, confortável. Elas preferem a dor familiar da escassez ao medo desconhecido da abundância. Elas sabotam inconscientemente suas próprias oportunidades justo no momento em que estão prestes a funcionar. Elas param de trabalhar no projeto que está decolando. Elas se distraem com coisas sem importância. Elas encontram uma desculpa para retornar à segurança do quase, que não incomoda ninguém. Criar dinheiro a partir do zero, portanto, requer que você esteja disposto a se tornar a pessoa capaz de lidar com esse sucesso quando ele chegar. Requer que você aceite profundamente a responsabilidade que vem com ele. Requer que você esteja disposto a soltar quem você é agora para poder se tornar quem você poderia ser. A verdadeira riqueza não é o 1.000.000 de euros na conta bancária. A verdadeira riqueza é a competência, a capacidade de ter criado esse 1.000.000. Se você tirar todo o dinheiro de um verdadeiro criador, se você tirar seus negócios, seus contatos, todos os seus ativos tangíveis, você o trouxe de volta ao zero financeiro, é verdade. Mas você não tirou nada fundamental dele, porque sua riqueza verdadeira não estava nessas coisas externas. Sua riqueza é a fábrica que ele carrega entre suas orelhas. É a capacidade de ver problemas claramente, de conceber soluções elegantes e de executá-las com disciplina. É a mentalidade insubstituível. Ele ficaria contrariado por alguns dias, talvez. É humano. E depois tomaria um café, tiraria um caderno e começaria a procurar, metodicamente, a fricção ao seu redor. Ele começaria a conceber o próximo sistema. Ele retornaria ao jogo que domina, porque o jogo da criação é o único que ele realmente sabe jogar. Ele sabe que o dinheiro é apenas um recibo simbólico, e ele sabe exatamente como imprimir mais recibos quando necessário. A jornada para criar dinheiro a partir do zero
É, em última análise, uma jornada espiritual profunda. É o processo de descobrir seu próprio poder criativo inerente. É a alquimia de transformar sua frustração em valor, seu medo em foco laser e suas ideias abstratas em realidade concreta. O zero a partir do qual partimos, portanto, não é um lugar físico. Não é uma conta bancária vazia que define seus limites. É uma perspectiva, uma escolha consciente. É a decisão corajosa de deixar de ser uma folha morta carregada passivamente pelo vento da economia e se tornar o próprio vento, a força que cria o movimento. Isso não começa amanhã, quando você tiver a grande ideia perfeita. Não começa quando você finalmente tiver tempo livre. Começa agora, neste instante preciso, com sua próxima observação consciente. A próxima vez que você se sentir frustrado com algo, não reclame passivamente. Pergunte ativamente: que sistema está quebrado aqui? Como poderia ser melhorado? A próxima vez que você vir um inconveniente cotidiano, não o ignore como normal. Pergunte: que valor enorme poderia ser criado se isso fosse mais simples, mais rápido, mais agradável? Não olhe para os prédios sólidos. Olhe atentamente para o espaço vazio entre eles, onde algo novo poderia existir. Não ouça apenas as palavras que as pessoas pronunciam. Ouça intensamente os silêncios pesados, as frustrações não ditas, os desejos inconfessados. Não procure o ouro sólido já extraído. Torne-se o alquimista moderno, aquele que vê um mundo cheio de problemas e que escolhe, por pura vontade criativa, converter um deles em valor tangível. O zero não é seu limite trágico, é sua tela infinita. O zero não é seu déficit, é seu ponto de partida escolhido. A tela do zero nunca realmente se resseca. Não é algo que você usa uma única vez para pintar sua primeira obra, que depois pendura orgulhosamente na parede antes de descansar. É um estado mental ao qual você deve retornar conscientemente todo dia. É uma escolha deliberada de dissolver seu ego, de soltar os louros de ontem e de perguntar, com uma curiosidade autêntica e renovada: que problema vou resolver hoje? Essa é a disciplina do verdadeiro criador. É fácil ser humilde quando você é pobre e sem opções. É um desafio monumental manter essa humildade, esse espírito do iniciante. Quando o mundo começa a te chamar de especialista, quando as pessoas te pedem conselhos, quando o sucesso sobe à cabeça, quando você deixa de ser um iniciante curioso, você deixa de aprender. Quando você deixa de aprender, você deixa de ver a fricção que aparece. E quando você deixa de ver a fricção emergente, você se torna progressivamente irrelevante. Você se torna o castelo antigo que espera passivamente ser assediado pelos inovadores famintos. O dinheiro, que é um eco do valor criado, naturalmente deixará de fluir para você. Ele começará a fluir para o novo zero faminto que viu o problema que você, em seu conforto estabelecido, complacentemente ignorou. Portanto, o trabalho de criar riqueza não é uma corrida única de 100 metros com uma linha de chegada fixa. É uma maratona infinita, onde a linha se move constantemente para frente. O objetivo final não é alcançar a linha final e parar. É se apaixonar pelo ato de correr em si, pelo processo de criação contínua. Para correr essa corrida com sucesso e alegria, você deve transformar sua relação com o mundo de passiva para fundamentalmente ativa. A maioria das pessoas vive sua vida como espectadores cativos. Eles assistem às notícias. Eles consomem conteúdo sem fim. Eles aceitam passivamente os produtos que lhes são oferecidos. Eles seguem docilmente as regras que lhes são dadas. Eles são consumidores puros da realidade, nunca criadores. O criador de riqueza que começa a partir do zero toma uma decisão fundamental e revolucionária. Ele deixa de ser um consumidor passivo. Ele se torna um produtor ativo e intencional. Ele deixa de ser um espectador na plateia.
ele se torna o arquiteto no palco. Isso não é uma simples afirmação vazia. É uma prática diária concreta. Quando você ouve uma música, o consumidor a aprecia passivamente. O produtor a desconstrói ativamente. Por que essa estrutura de acordes específica? Por que esse refrão cativante? Como essa experiência emocional foi engenhosamente concebida? Quando você entra em uma loja, o consumidor olha os preços exibidos. O produtor analisa o sistema invisível. Como é otimizado o fluxo de clientes? Por que o leite está sempre no fundo, forçando as pessoas a atravessar toda a loja? Como funciona sua cadeia de suprimentos complexa? Qual é seu modelo de margem? Você se transforma conscientemente em um estudante obsessivo dos sistemas do mundo. Sua mente se torna progressivamente uma máquina sofisticada de reconhecimento de padrões. Você não vê mais um mundo de objetos estáticos e isolados. Você vê um mundo dinâmico de processos interconectados, de fluxos de energia e valor, de psicologia humana em ação constante. E é precisamente aqui que o zero se torna prático e poderoso. Você não tem dinheiro inicialmente, é verdade. Mas você desenvolveu essa nova maneira revolucionária de ver a realidade. Você nota que o restaurante local excelente tem um marketing digital terrível e quase inexistente. Essa é uma fricção óbvia. Você não precisa de capital para resolvê-la. Você aborda o proprietário diretamente e diz: sua comida é absolutamente incrível, mas sua presença online não lhe faz justiça. Deixe-me gerenciar suas redes sociais profissionalmente por 30 dias gratuitamente. Se ao final do mês você não tiver visto um aumento real e mensurável de clientes, você não me deve nada. Se você vir claramente, aqui está minha proposta tarifária. O que você fez exatamente? Você fez uma aposta assimétrica inteligente. Seu risco de perda é mínimo. 30 dias de seu tempo livre à noite. Seu potencial de ganho é enorme. Um cliente pagante recorrente, um caso de estudo convincente para adquirir 10 clientes similares e o início concreto de sua agência de marketing. A vida do criador, a partir do zero, é estrategicamente repleta dessas pequenas apostas assimétricas inteligentes. Iniciar um blog custa quase zero. O potencial de ganho é uma audiência global de milhares de pessoas. Enviar um e-mail bem pensado e personalizado para uma pessoa influente em seu domínio custa zero. O potencial de ganho é um mentor precioso ou parceiro estratégico. Gravar um vídeo compartilhando generosamente seu conhecimento custa quase zero. O potencial de ganho é construir uma marca de confiança durável. A mentalidade de escassez evita sistematicamente essas apostas porque se concentra obsessivamente na pequena perda potencial, no medo da rejeição, e se não der certo. A mentalidade criadora se obceca com o potencial de ganho ilimitado para cima. Para fazer isso efetivamente, para ter a energia mental necessária para ver essas oportunidades e agir rapidamente sobre elas, você não pode se contentar em gerenciar seu tempo. Você deve gerenciar inteligentemente sua energia. O tempo é uma commodity democrática. Todos nós temos exatamente 24 horas por dia. É perfeitamente justo. A energia cognitiva, no entanto, absolutamente não é. Especificamente, sua energia cognitiva de alta qualidade, sua capacidade de tomar decisões complexas, de criar o novo a partir do nada, de exercer vontade e disciplina contra seus impulsos. Essa energia é ouro puro e é incrivelmente, desesperadamente rara e limitada. A maioria das pessoas desperdiça criminalmente sua melhor energia em coisas absolutamente triviais. Elas acordam e a primeira coisa que fazem é verificar compulsivamente seu telefone, inundando imediatamente seu cérebro recém-descansado com as crises dramáticas de outras pessoas, com notícias negativas deprimentes, com dopamina barata das redes sociais viciantes.
Elas gastam sua energia cognitiva de primeiro nível, seu recurso mais precioso, em decisões de baixo nível completamente insignificantes. Que roupa vestir? O que comer no café da manhã? Qual e-mail, sem importância, responder primeiro? Quando chega o meio-dia, sua melhor energia criativa está completamente desaparecida, evaporada. Elas passam o resto do dia, o tempo que deveriam usar para construir seus ativos estratégicos, em um estado de névoa mental reativa e improdutiva. O criador de riqueza que começa a partir do zero protege zelosamente sua energia cognitiva, como um dragão antigo protege seu tesouro. É sua única verdadeira fábrica de criação. Isso significa construir um fosso protetor intransponível em torno de suas manhãs. Significa ter rotinas estritas e não negociáveis. Significa que as primeiras horas sagradas do dia não pertencem ao mundo exterior. Elas pertencem exclusivamente a você. Elas pertencem à construção concentrada de seu ativo. O trabalho profundo é a capacidade rara de se concentrar sem nenhuma distração em uma tarefa cognitivamente exigente por horas. É o superpoder do século XXI. E começar a partir do zero te dá paradoxalmente a vantagem perfeita para cultivá-lo intensivamente. Você não tem um escritório barulhento, cheio de interrupções constantes. Você não tem reuniões inúteis que fragmentam seu dia. Você tem seu zero, seu espaço vazio e silencioso. Em vez de vê-lo como uma desvantagem trágica, veja-o como seu campo de treinamento perfeito, seu mosteiro pessoal. Você está forjando a disciplina do foco singular e profundo. Enquanto o mundo está distraído por 1000 coisas brilhantes, você constrói metodicamente. Enquanto eles consomem passivamente, você produz ativamente. E o que você produz não é apenas um negócio externo. Você está produzindo a si mesmo, você está se forjando. Você está construindo o ativo que ninguém nunca poderá te roubar. Seu conhecimento acumulado, suas habilidades desenvolvidas. O dinheiro pode ser perdido em um crash. As casas podem queimar em um incêndio. Os mercados podem desabar dramaticamente. Mas o conhecimento profundo que você acumulou sobre como funciona a psicologia humana, como construir um sistema de vendas eficaz, como liderar uma equipe com sabedoria, como ler e compreender um balanço financeiro, isso é permanente e transferível. É a verdadeira fábrica de riqueza que te acompanha em todo lugar. Aquele que começa a partir do zero deve, portanto, ser uma máquina insaciável de aprendizado. Ele deve ser intelectualmente voraz, mas ele não aprende pelo simples entretenimento ou para brilhar em sociedade. Ele aprende pela utilidade concreta e aplicação imediata. Ele lê o livro sobre marketing e aplica imediatamente uma ideia em seu projeto. Ele ouve o podcast sobre negociação e usa uma técnica em sua próxima ligação com o cliente. O conhecimento não aplicado rapidamente é apenas uma forma sofisticada de procrastinação. É peso intelectual morto. O criador de riqueza liga estreitamente o aprendizado com a ação. Aprender, construir, testar. Aprender, construir, testar. É o motor de 3 tempos. E à medida que esse motor gira dia após dia, você começa a construir outro ativo silencioso, mas crucial. Seu caráter forjado. Criar algo significativo a partir do nada absoluto é excepcionalmente difícil. Você será testado duramente. Você enfrentará rejeição brutal, solidão profunda, dúvida paralisante que te acorda à noite. Haverá dias sombrios, onde a única razão para continuar será sua palavra dada a si mesmo, sua integridade pessoal. Nesses momentos cruciais, você não está apenas construindo um produto externo. Você está construindo resiliência interior. Você está construindo integridade de caráter. Você está construindo a fé inabalável de que, aconteça o que acontecer, você encontrará um caminho. E é precisamente essa fé, forjada na dor,
que se torna sua verdadeira riqueza. Aquela que ninguém pode te roubar, que ninguém pode te dar e que apenas a aprovação pode revelar. Porque no fundo, o Criador não busca apenas ter sucesso. Ele busca se tornar alguém capaz de carregar o peso de seu próprio destino. E se você está ouvindo isso, talvez seja porque você já está se tornando essa pessoa.